Bom, vamos para a nossa próxima conversa agora. A gente vai falar um pouquinho sobre a situação do sistema de justiça brasileiro. Mais de 40 mil brasileiras e brasileiros são vítimas de mortes violentas a cada ano no Brasil, em especial jovens negros. Mas apenas 33% desses homicídios são solucionados. Essa média nacional ela varia muito em cada estado. Dá uma olhada, o Mato Grosso do Sul, por exemplo, conseguiu encontrar os responsáveis pelos assassinatos em 67% dos casos ocorridos em 2017. São Paulo em 54% dos casos. Mas, olha só, Pernambuco teve um índice de 21% e o Rio de Janeiro, 11%. Essas informações estão na pesquisa Onde Mora a Impunidade, que acabou de ser publicada pelo Instituto Sou da Paz. É a terceira edição anual desse estudo, que busca consolidar o Indicador Nacional de Esclarecimentos de Homicídios como forma de reduzir a impunidade dos crimes contra a vida e também ajudar a levar mais racionalidade ao sistema de justiça criminal no país. Para a gente entender melhor essa pesquisa, sua importância para o debate sobre segurança pública, sobre o sistema de justiça criminal, sobre a defesa de direitos humanos no Brasil, nós estamos hoje com a diretora executiva do Instituto Sou da Paz, a Carolina Ricardo, e também o assessor de projetos do Fundo Brasil de Direitos Humanos, o Pedro Lagata. O Fundo Brasil, inclusive, tem uma linha de apoio dedicada à justiça criminal que apoiou a realização dessa pesquisa do Instituto Sou da Paz que a gente discute hoje. O Pedro já está com a gente, acho que a Carolina está terminando de conectar. Oi, Pedro, seja bem-vindo. Tudo bem com você? Eu estou sem seu áudio, Pedro. Será que você mutou de alguma forma? Ainda não. Na própria telinha aqui, será que você clicou no microfoninho ali em cima? Também não. Vamos refazer a conexão, então, pessoal? Temos a Carol. Agora a Carol chegou. Carolina chegou? Oi, me ouvem? Te ouço sim, Carolina. Seja bem-vinda. Então, Tudo bem com você? Tudo jóia, Thalita. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. Bom, enquanto o Pedro retoma a conexão, eu já começo a conversa com você, tá bom, Carolina? Eu queria que você explicasse para a gente qual o significado desse índice tão baixo de esclarecimento de homicídios. Qual é o impacto disso quando a gente fala sobre a nossa política de segurança pública, sobre o nosso sistema penitenciário? Explica para a gente. Bom, acho que a gente fez uma escolha, né? Quando a gente pensa na segurança pública brasileira, nos principais crimes, né? E a forma como o sistema de justiça opera, a gente vê muita irracionalidade nesse sistema, né? A gente foca muito na prisão em flagrante, na prisão provisória, nos crimes praticados sem violência, e o homicídio, que é o crime mais grave, acaba ficando em segundo plano, né? Tanto do ponto de vista das políticas de policiamento, quanto do ponto de vista da forma como o sistema de justiça, e aí falando do Ministério Público, do Judiciário, trabalham, quanto do próprio sistema prisional, que hoje não tem, enfim, das mais de 750 mil pessoas presas, a gente tem aí 10% só de pessoas presas por homicídio, né? E sendo o crime mais violento, que afeta um público que a gente sabe bem qual é, né? É a juventude negra, periférica, infelizmente no nosso país é esse público que é considerado matável, aí por conta do racismo estrutural e por conta de uma seletividade do sistema de justiça, é um tema que mobiliza, é um crime que mobiliza muito pouco os gestores, e a gente vive essa situação de impunidade. Não dar uma resposta aos homicídios, que é o crime mais grave contra a vida, para começar as famílias, é uma forma de dizer que o Estado não se importa com essas pessoas de fato e não garantir o direito à justiça, que é um direito tão importante, um direito humano tão fundamental quanto tantos outros, e o direito à verdade, né? Então, uma dor enorme que essas famílias já vivem, ela se agrava pela falta de resposta. Além disso, isso alimenta a ideia de impunidade, né? A gente sabe que essa questão da impunidade no Brasil é controversa, porque, como eu falei, por um lado, a gente está prendendo muita gente, mandando muita gente para o sistema prisional, mas o crime mais grave fica sem resposta. Então, alimenta essa questão da impunidade, uma descrença no Estado, que também legitima outras formas de resolver conflitos, que muitas vezes são violentas, né? Então, toda a dinâmica do crime organizado, a dinâmica de milícias, enfim, se começa já há uma descrença natural. Com a impunidade de homicídios, essa descrença aumenta e a gente
cria espaço para que outras formas de resolução de conflitos não republicanas, vamos dizer assim, emerjam e ganhem força. E, por fim, eu acho que ao não esclarecer os homicídios e a gente não chegar exatamente ao autor, a ideia não é só dizer assim, precisa punir, prender o autor. É claro que ele precisa ser responsabilizado, mas mais do que isso, a gente precisa ter informação. Quem é, quando, em que situações acontece, em qual contexto, quem são as vítimas, para que a gente tenha conhecimento, inclusive para fazer políticas de prevenção, para trabalhar com a questão do homicídio, nas causas do homicídio, nos grupos vulneráveis. Então, o não esclarecimento também não dá informação para os gestores, para o sistema de justiça e segurança fazerem boas políticas de prevenção. Então, é muito grave, acho que são consequências muito sérias a gente não priorizar a resposta aos homicídios no Brasil. Com certeza. Pedro já está conectado, só dá um oi para eu ver se está o áudio ok. Pedro, tudo bem? Oi, Thalita, oi, Carol, tudo bem? É um prazer estar aqui de novo com vocês no programa Bom para Todos. Prazer é nosso, Pedro. Pedro representando o Fundo Brasil de Direitos Humanos, o Fundo Brasil que nos proporciona, inclusive, essas conversas quinzenais às segundas. Pedro, conta pra gente, por que o Fundo Brasil considera estratégico, inclusive, para a defesa dos direitos humanos, manter ativa uma linha voltada para a justiça criminal, que apoia pesquisas como essa realizada pelo Instituto Sou da Paz? O fundo é uma fundação privada que nasceu para trazer recursos, né, para a sociedade civil, sobretudo mais próxima à base dos movimentos sociais. Existe há 14 anos e desde o princípio vem apoiando esse campo, tanto justiça criminal como segurança pública, entendendo esses dois campos como fundamentais para a vida democrática, por um lado. Por outro, justamente são os contextos que mais apresentam violações de direitos humanos aqui no Brasil. Esses dois, tanto segurança pública como justiça criminal, sistema prisional, né, eles são reflexos das desigualdades estruturais do Brasil. E enquanto esse ponto, né, reproduzindo e aprofundando as desigualdades estruturais do Brasil, que o fundo entende como absolutamente estratégico fortalecer a sociedade civil para enfrentar esses contextos de violação sistemáticas que são de difícil combate, que vem se aprofundando ao longo do tempo, né? A gente já falou aqui antes sobre o quão racista, o quão sexista, o quão seletivo é o sistema prisional e o sistema de segurança pública, né? Só basta a gente ver quem é preso, quem é morto pela polícia, quem é alvo, né, dessa estrutura que se conecta. Eu falo que segurança pública e sistema prisional, mas é uma estrutura que está conectada. E daí a gente vê enfim, os problemas que esses sistemas representam. Então, para o fundo sempre, e aí a partir dos últimos anos, a gente aprofundou esse trabalho em parceria com a Oak Foundation, uma fundação internacional, desenvolvendo um programa especificamente voltado para pensar o sistema prisional, com vários detalhes, enfim, que acho que aqui não chega o caso, mas entendendo que o sistema prisional é um problema que vem se aprofundando e um problema por si só, um problema que afeta a sociedade brasileira como um todo, né? Não é algo que é só feito a quem, de alguma maneira, é claro que ele impacta mais determinadas pessoas, mas tudo que essas violações significam em termos de insegurança pública, em termos de impactos para a sociedade como um todo, tornam esse assunto muito estratégico para o Fundo Brasil e justificam, né, e trazem a necessidade de um programa especificamente voltado para esse campo. Vou voltar com a Carolina. Carolina, você falou na sua fala anterior sobre o objetivo de uma pesquisa que mostra essa realidade, não é dizer que a gente precisa apontar e prender culpados, enfim, mas é trazer racionalidade para esse sistema. O que seria essa racionalidade? Ela é palpável? São mudanças que poderiam tornar mais eficiente o sistema? Uhum. Sim, acho que são mudanças palpáveis, né? A gente, inclusive, escolheu falar de impunidade, embora por trás disso não tenha uma lógica de punir a qualquer custo, mas já para dialogar com parte da sociedade, né? Eu acho que a gente precisa conversar com as pessoas que acreditam que existe impunidade no Brasil, embora a gente, no campo talvez mais progressista, que olha os direitos humanos, a gente sabe que, na verdade, não há impunidade nesse sentido, porque há muita gente presa, né? E presa com
de forma muitas vezes injusta, né, e seletiva, mas falar de impunidade para a gente conseguir primeiro falar com as pessoas e trazer mais pessoas para esse barco dispostas a discutir o que é impunidade no Brasil, né? E acho que quando a gente fala de trazer racionalidade para o sistema de justiça, no Brasil, né, no nosso modelo de polícia, você tem a polícia militar que faz a ronda, o patrulhamento, a polícia civil que investiga, né? As polícias são estaduais, cada estado tem uma polícia civil, uma polícia militar. E a segurança pública, ela se baseia muito no combate ao crime que ocorre na hora, né? Então, é a polícia militar que faz as prisões em flagrante, que muitas vezes ajuda, sim, os crimes a aumentarem, a descerem, sobretudo os crimes patrimoniais, e é isso que move o sistema de justiça, é isso que move o discurso dos governantes quando assumem uma agenda de segurança pública, é isso que dialoga com o medo das pessoas, porque as pessoas têm medo, é legítimo que tenham medo, todas as pessoas têm medo, as pessoas mais pobres, ricas, brancas, negras, e a polícia militar, claro, em alguns casos ela gera mais medo por conta da violência, mas em muitos casos ela é uma resposta, e as pessoas veem a polícia. Então, tem essa fantasia da polícia atuando, tirando o criminoso da rua, né? Essa lógica se retroalimenta, e a gente prende, assim, em flagrante, seja um crime contra o patrimônio, seja um pequeno traficante que precisa ser responsabilizado no atual modelo da lei de drogas, mas não necessariamente uma prisão, porque eu costumo dizer que a gente aplica um remédio tarja preta para uma dor de cabeça, então a gente aplica a prisão para uma situação que poderia ser tratada de uma outra forma, né? E a gente move o sistema, gasta-se muitos recursos públicos, comete-se muitas injustiças, o recurso público é escasso, a gente não tem policial suficiente, a gente não tem promotores, juízes, enfim, e gasta muito mal de forma injusta e de forma errada, né? Então, falar de esclarecer homicídio é dialogar com essa ideia de que existe um crime, sim, importante, que precisa ser, de alguma forma, combatido, enfrentado, e que olhar para ele significa tirar um pouco o pé dessas outras estratégias para priorizar as estratégias de homicídio, para enfrentar o homicídio. E aí, o que é? Investir em polícia civil, em perícia isenta, né? Em perícia que preserve o local de crime de forma correta, né? Que seja onde for, num morro, na rua, que você tenha a garantia de que aquele local onde o crime aconteceu, isso vale inclusive para os mortos pela polícia, que não está no âmbito da nossa pesquisa, mas que aquele local seja preservado. Então, criar metodologias de preservação do local do delito, porque lá isso vai ajudar a produzir prova, investir em perícia, investir em modernizar a polícia civil, que é uma polícia muito sucateada e muito burocratizada no Brasil, produzir dados e informações e conectar melhor os dados da polícia civil e militar, cobrar dos nossos governantes que eles tenham muito mais prioridade e às vezes até metas, que eles nos digam exatamente qual é a proposta deles para reduzir o homicídio, e não aceitar que eu vou criar novos batalhões da polícia é a resposta para a segurança pública, sobretudo da polícia militar, que também precisa de investimento, mas, né, e trazer os órgãos do sistema de justiça, é o Ministério Público e o Judiciário para essa agenda, né? Produzir dados, parte do que a gente viu no nosso estudo, dos 27 estados, só 11 estados mandaram informação. Não ter essa informação nos MPs ou nos tribunais de justiça é muito grave. Como é que esses órgãos estão olhando para a forma como trabalham, né? Um olhar gerencial? Não estão olhando, né? Então, chamar esses órgãos para a responsabilidade, para a gente concretizar o que o Pedro disse. Eles estão conectados, mas na prática, eles ainda trabalham como caixinhas separadas. Então, a gente precisa criar estruturas de produção de dados entre eles também. Então, tudo isso a pesquisa mostra e ajuda a chamar a gente. A gente quer, sim, melhorar a impunidade no Brasil, diminuir, mas vamos, então, movimentar o sistema para o que é mais grave, para o que faz sentido, e deixar de cometer tanta injustiça e ineficiência. Deixa eu só tirar uma dúvida com a Carolina. Existe um motivo de ser tão diferente esses índices por estado? Dá para apontar, a pesquisa aponta de alguma forma? A gente não mergulhou a fundo na especificidade de cada um dos estados brasileiros, né? Foi um levantamento mais quantitativo, mas as realidades dos estados são muito, muito diferentes. Então, por exemplo, o Distrito Federal, a gente sabe que quase que não conta, né? A população é muito pequena, é muito rico, são as polícias que têm o melhor salário do Brasil. Foi um estado, né? Um ente federativo que investiu mais recentemente numa boa política de gestão para resultados, com dados, com informação, e isso tem uma consequência, né? Outros estados, por exemplo, o Rio de Janeiro, a gente sabe que a situação da segurança no Rio está um caos, né? Assim, até interessante, o Rio é contraditório, porque ele tem
embora tenha um índice tão baixo de esclarecimento, tem alguns esforços, inclusive do Ministério Público do Rio, que a gente até aponta na pesquisa, em melhorar o sistema de dados, né? Então, ele tem essa coisa meio esquizofrênica, mas é um estado muito complicado, em que o número de mortes é altíssimo, que é uma questão grande entre as polícias, de violência policial, de corrupção policial. Então, é um estado muito peculiar, né, com casos muito emblemáticos de mortes no Brasil, em que toda a questão da investigação é colocada em xeque. Então, né, e outros estados que a gente sabe que são estados mais pobres. Então, eu acho que a realidade local, ela influencia muito, mas o objetivo da pesquisa foi jogar a luz primeiro para um dado mais objetivo, para que a gente possa, inclusive, mergulhar mais a fundo. A ideia é ter uma segunda etapa, em que a gente escolha alguns casos para aprofundar um pouco mais, e aí entender o que está atrás do que funciona e talvez daquilo que não funciona também. Perfeito. Pedro, você falou um pouquinho sobre por que é importante destinar essa linha de apoio voltada para a justiça criminal. Eu queria agora que você falasse um pouquinho sobre as ações atuais do fundo nessa linha. Legal. E é ótimo estar aqui conversando com uma apoiada desse programa, né, com o Instituto Sol da Paz, com a Carol. O fundo, acho que tem duas coisas que a gente pode comentar, né? Para além desse programa, fora dessa parceria com a OAK, o fundo sempre investiu no tema, e até hoje a gente investiu quase 2 milhões de reais nesse tema específico, e dentro desse programa, até o final de 2021, o fundo vai ter investido um pouco mais de 15 milhões, ou seja, a gente tem apostado muito no fortalecimento movimento antiprisional enquanto movimento, pensando na necessidade de mais gente trabalhando nesse campo, as organizações com condições de fazer um trabalho sistemático e mais conectadas, trabalhando de uma maneira mais coletiva. A gente até hoje já apoiou mais de 40 grants, 40 projetos e ainda vai apoiar muito mais, porque a gente acabou de fechar ontem, fechou um edital desse campo, Direitos Humanos e Justiça Criminal, onde a gente vai conseguir apoiar mais 11 propostas, a partir de um processo seletivo que conta com a participação do comitê externo, então é feito de uma forma bem transparente, justamente para pensar nisso, né, na necessidade de, assim como a Carol disse, são sistemas que colocam muitos desafios para o enfrentamento dessas violações, desses problemas, desafios gigantescos, e por isso a nossa aposta num movimento forte e amplo, tanto para conseguir dar conta das realidades locais, que são muito diferentes no sistema prisional também, né, no trato com prisão provisória, na forma como as relações estão colocadas, e para fazer frente a esse sistema tão poderoso, tão cheio enfim, ainda resistente a diversos mecanismos democráticos, como é o sistema de justiça criminal. Então, essas são as principais ações do fundo nesse campo, e essas ações vêm dando frutos muito interessantes nos últimos tempos. Acho que esse relatório é um deles, né? Justamente essa nossa aposta em oferecer condições, digamos assim, para esse trabalho sistemático, que as organizações vão construindo as suas estratégias e chegando a pontos muito interessantes, como o Sol da Paz chegou, né, de uma proposta de reorientar o modelo de policiamento do Brasil, que a gente sabe que é absolutamente problemática, a aposta na prisão em flagrante nas polícias militares, por um lado. Por outro lado, a gente tem visto, eu acho que dá para dizer isso, que a quantidade de atores se dedicando ao tema e fazendo frente às violações que são patrocinadas, digamos assim, por esses dois sistemas que a gente menciona, tem crescido, tem se conectado mais. A gente tem iniciativas como a Agenda Nacional pelo Desencarceramento, como diversas outras redes trabalhando, inclusive agora com toda essa questão do Covid, né? Então, de certa forma, cremos aqui do fundo que esse trabalho vem gerando frutos muito interessantes e que por isso a gente tem apostado tanto nisso. Perfeito. Carolina, queria fazer uma última pergunta para você. Dá para a gente discutir um modelo, um patamar de solução de homicídios que seria viável aqui no país? Existe esse modelo que se busca de esclarecimento de homicídios? Olha, é uma pergunta difícil, né? Assim, é claro, para a gente chegar no modelo do indicador, né, que é, enfim, a quantidade de denúncias oferecidas pelo Ministério Público sobre a quantidade de crimes ocorrida. Então, por exemplo, em 2017, nesse último relatório, a gente olhou todos os homicídios de 2017
e viu quantas denúncias foram oferecidas pelo Ministério Público em 2017 e 2018 para aqueles homicídios de 2017, né? Para a gente chegar a esse modelo, a gente fez muita pesquisa, inclusive benchmarkings internacionais, olhando um pouco o que os outros países fazem, e a gente percebe que tem uma diferença grande em outros países. Eu estava até olhando, por exemplo, nos Estados Unidos tem uma organização que faz esse acompanhamento, a média lá é de 66%, né, dos homicídios esclarecidos no período, eles olharam vários anos, né? E tem uma outra pesquisa, um levantamento do NODC, que olha o esclarecimento por regiões, por continentes, né? E o melhor é o europeu, com 92% de homicídios, mas eu acho que é importante ter essas referências, mas eu acho muito delicado a gente falar num percentual padrão. A gente ainda não dá para dizer isso, porque a gente está entendendo o Brasil ainda. Eu diria, e foi muito interessante, porque a gente fez um lançamento, uma matéria, né, grande desse projeto e do relatório, e o que chamou a atenção que a gente construiu a matéria foi muito para falar não só do percentual dos homicídios esclarecidos, mas dos dados, os estados que mandaram os dados. A gente tem para as três edições do projeto, da pesquisa, só 4 estados mandaram os dados em boa qualidade ao longo desses anos. É muito pouco, né? Então, a gente tem outras coisas para falar, talvez antes de chegar num patamar ideal de esclarecimento, que é a gente precisa ter dado, o Ministério Público precisa produzir, precisa organizar, a gente começa a chamar também a responsabilidade do Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público, que é um parceiro, os tribunais de justiça, né? Dizer, por que não produz? Qual é o olhar? Então, eu iria, talvez esperaria algumas edições ainda, para a gente poder dizer, talvez num patamar razoável, é óbvio, né? Eu queria poder dizer, nenhum homicídio fica sem esclarecer. Eu acho que se a gente fosse ter uma meta dos sonhos para o país, quando a gente conversou com o Pedro até sobre essa pesquisa, é um eixo de trabalho do Sou da Paz. A gente tem investido muito. Se a gente conseguir, e a gente tem um planejamento até 2023, que o Brasil tenha priorizado, que os seus agentes de segurança, que as secretarias de segurança, o judiciário, tenham priorizado o esclarecimento de homicídio nesses anos, e a gente tenha, de fato, esses crimes com resposta, o sonho seria nenhum homicídio fica sem resposta, né? São muitos, porque são 50 e tantos mil homicídios no Brasil, mas dá para fazer, se a gente priorizasse, né? Então, eu esperaria ainda para te dar essa resposta do patamar, mas eu diria, talvez o sonho é que daqui na próxima edição a gente tenha pelo menos 3 vezes mais estados mandando dados com boa qualidade. A gente só conseguiu usar 11. Talvez essa meta seja para daqui na próxima todos os estados mandarem, daqui a 2 edições, todos os estados mandarem os dados. Eu iria começando por aí, em termos de uma meta, talvez. Só por curiosidade, quais são os 4 estados que sempre mandaram, que parecem ser mais organizados em relação a essa rede de informações? Sim. É Mato Grosso do Sul, que é um que tem uma boa taxa de esclarecimento, o Espírito Santo, que vem melhorando, São Paulo e Rondônia. São diferentes, né? São bem díspares, enfim. Mas... em locais bem diferentes, É. Beleza. Pedro, quem quiser entrar em contato com o site fundobrasil.org.br, inclusive tem todos os editais ali, os que estão abertos, os que já foram fechados, inclusive, mas todas as informações ali, né? Exato. Convido a todos e todas a entrar no site do Fundo Brasil, consegue ver os projetos que a gente apoia, os editais que estão em andamento ou os anteriores, além de uma série de outras informações. Também tem a plataforma Brasil de Direitos, que tem uma série de conteúdos sobre o campo de direitos humanos e pode ser acessado também, tem muita coisa muito interessante lá. Muitos deles produzidos pelas nossas parceiras e parceiros, então é uma excelente referência para os debates que estão acontecendo no campo de direitos humanos. E quem quiser entrar em contato por qualquer outra razão, pode mandar e-mails para informações@fundobrasil.org.br. Nós vamos ficar muito felizes de receber o contato de vocês. Perfeito. E parabéns Pedro, ao Instituto Sou da Paz pelo relatório. Agradeço demais, Fundo Brasil, por mais essa participação, por proporcionar mais essa conversa aqui para a gente. Carolina, muito obrigada também. Parabéns pelo trabalho de vocês. E a gente volta a se falar numa próxima. Um beijo para vocês. Boa tarde. Beijo, gente. Eu que agradeço. Tchau, boa tarde. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau, pessoal. Esses foram Pedro Lagata, do Fundo Brasil de Direitos Humanos, e a Carolina Ricardo, que é diretora executiva do Instituto Sou da Paz.